Hello, pessoal! Olha a gente aqui para mais uma Love Live Neuroscience. Hoje o tema eu adoro. Memória procedural. O que será que é isso? E o que será que isso tem a ver com a vida das pessoas? Será que isso importa? Muito bem. Então aqui, estou aguardando o povo chegar, devagarzinho. Mais uma Love Live. Cadê todo mundo? Hello, everybody. Gente, estou abandonada aqui. Oh, entrou uma. Valéria. Vivi. Quem mais? Cris. Hello. Tem pós esse final de semana. Vocês vão ter aula sexta-feira inteirinha comigo. Quero ver aguentar. Das 9, só não é inteirinha comigo, porque no final do dia entra a Mirna. Vivi. Cris. Ó, já vão ter que segurar a peteca sexta-feira inteirinha comigo. Hello, Valéria, como vai? Super Paulo. Paulo, esse hoje assunto é com você, hein? Memória procedural. Tem tudo a ver com o que você faz. Fabiano. Fabiano deve ter ficado com a orelha quente segunda-feira, que a gente falou de você. Com o Bernardo. Que mais? Quem tá por aí? Bom, tá chegando o meu povo. E o tema hoje, então, é memória procedural. Tá bom? As pessoas confundem memória procedural com memória operacional, né? Memória procedural e memória operacional não são a mesma coisa. Nem memória de trabalho, nem nada disso é a mesma coisa, tá bom? A memória procedural é um tipo de memória implícita. E o que significa uma memória implícita? Significa que a pessoa não sabe que sabe. É mais ou menos assim. Se eu perguntar para você assim, muito bem, como você faz para andar de bicicleta? Você sabe descrever quais são as etapas que precisam ser cumpridas, mas você não sabe quais são os músculos, e quais são os movimentos, e quais são as coisas que você precisa fazer, em que ordem certinha para que você não caia. Então, isso, por exemplo, é uma memória procedural. Mas, para a gente poder avançar na definição sobre isso, eu vou contar uma história para vocês, que é uma história muito famosa da neurociência, que é a história do paciente chamado Henri Molaison. Esse paciente que a gente conheceu durante muito tempo como paciente HM, a gente não podia nem saber, nem divulgar o nome dele, porque ele morreu apenas em 2008, mas a história do HM foi fundamental para a neurociência durante mais de 50 anos, enquanto muitos experimentos foram realizados para a gente poder entender o que é que estava de fato acontecendo com esse paciente. Eu vou contar a história direitinho para vocês. Só esperar o pessoal chegar e, obviamente, contar o que é que a gente anda aprontando aqui na Inédita para vocês. Primeira coisa é que nós estamos de Casa Nova, todo mundo sabe, e o primeiro curso da Casa Nova, rufem os tambores, o primeiro curso da Casa Nova é um curso que a gente tem um apreço enorme, porque é um dos principais carros-chefes da Inédita, e uma das coisas das quais eu mais gosto de falar, por conta do impacto social que isso tem. Então, é um curso, por exemplo, que o Moisés, que falou aí, boa noite agora, já fez. Se eu não me engano, quem mais que já fez esse curso? Paulo, se eu não me engano, já fez esse curso. Neurociência aplicada à educação. Olá, Silmara, show, como vai você? Ó, vou pegar aqui o link para vocês conhecerem esse curso para quem não conhece. Vou colocar aqui para vocês, ó. Tanã. Atenção. Atenção para o refrão. Ó, tá aqui. Ctrl V. Link do Neurociência Aplicada à Educação para vocês conhecerem. Vai lá, dá uma olhadinha. Esse curso vai ser agora em julho. Então, professores que estarão de férias, que não vão viajar ou que querem viajar aqui para São Paulo para fazer um curso incrível de Neurociência Aplicada à Educação. Esse curso, você não precisa saber
nada sobre neurociência. A gente faz do começo, né? E aí, desde anatomia, neurônio, o que é, o que não é, tá bom? Então, vai lá, ó, dá uma olhadinha nesse link. O curso é o curso que tem o melhor preço nosso aqui, porque a gente faz de um jeito para ser acessível para professor. E vai ser o primeiro curso da Casa Nova, né? Então, ele vai inaugurar a Casa Nova da Inédita, tá? A gente agora tem uma sala de treinamento que pode receber até 30 pessoas. Na verdade, pode receber até 40, mas eu não gosto muito de sala tão cheia assim. Mas acho que vocês vão gostar do que a gente está aprontando por aqui, porque uma das coisas que a gente está arquitetando em termos de tecnologia é que todos os cursos presenciais da Inédita vão, no futuro, né, um breve futuro, poder ser assistidos à distância ao vivo, né? Então, várias pessoas que pedem para a gente cursos online, etc. e tal, eu arquitetei aqui uma tecnologia para que seja uma experiência muito boa para as pessoas que estão à distância assistirem os cursos presenciais. Então, nós vamos trabalhar com um número bem interessante de câmeras espalhadas pela sala e de microfones e apoio ao chat. Eu tenho certeza que eu acho que vocês vão aproveitar bastante. E é para a Priscila, que falou que a gente precisa de um curso desse em Recife, eu já vou te adiantar, Priscila, que deve ter novidade. Eu não posso prometer um curso, mas a gente está com uma palestra agendada, precisando só de confirmação, então eu não vou nem me adiantar, mas nós estaremos em Recife muito provavelmente em agosto. Mas eu volto a falar sobre isso numa próxima live, tá? E último dia para você fazer sua inscrição na lista de espera do curso Imersão em Neurociência. Por que você vai fazer a inscrição na lista de espera? Você fala assim, cara, para que eu quero fazer a inscrição na lista de espera? Vou te contar por quê. Porque quando você faz a inscrição na lista de espera, tá aqui o link, não vai custar nada para você, você vai lá e faz a inscrição, você recebe amanhã, que amanhã vai ser lançado o curso. Amanhã eles vão lançar, a equipe aqui vai lançar o curso Imersão em Neurociência dos dias, vou até contar para vocês precisamente quais são, 28, 29 e 30 de julho. 28, 29 e 30 de julho. Acabou as férias, antes de você voltar a trabalhar, antes de você voltar para a escola, para a faculdade, para não sei o que você pode vir fazer? Vem passar o fim de semana comigo, entendeu? Imersão em Neurociência, o curso mais procurado da Inédita. Eu estive agora em Vitória, ministrando esse curso, foi uma delícia. E o próximo é só em outubro, se tudo der certo, e acabou. Então só tem, se tiver, 2 esse ano. Então, com certeza, esse de julho, se você puder vir, faça a inscrição na lista de espera, que você garante um desconto, que eu não vou nem falar quanto é, para você não cair da cadeira, tá bom? Quem está na lista de espera, amanhã recebe um e-mail dizendo, faça a inscrição com um desconto que você nunca viu na vida. Tá bom? Então, entra lá no link agora, ó, tá aí, já faz a inscrição, não custa nada, tá bom? E de hoje até amanhã você pensa se você pode vir fazer, tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Todo mundo que faz imersão gosta bastante. Aí a Renata contando para vocês, Renata veio fazer no de abril, né? Né, Renata? Ah, não! Foi agora foi abril, né? Ou 1º de maio, não é isso? Feriado de 1º de maio que você veio fazer? Renata é show de bola. Quem mais está aqui que fez? Eu acho que Oi, Patrícia, querida, saudade. Acho que a Patrícia fez imersão. A Patrícia também fez imersão. Quem mais está aqui que fez imersão? Não sei. Se mais alguém que está aqui fez. Mas, a Valéria fez, porque a Valéria, na verdade, fez lá na Sociedade Brasileira de PNL, que foi o imersão, só que a gente fez ele esticadão. Então, não ficou imersão, ficou esmersão. Ficou grande. Acabei de inventar essa palavra, show. Então, muito bem. Certo? Vamos então ao tema da live. Eu estou muito animada
porque a Inédita está ficando maravilhosa. Nós viemos para uma casa, o dobro do tamanho da casa que eu estava, porque cada hora aumenta a equipe. Então, vamos... Mas eu, obviamente, preciso que vocês divulguem o nosso trabalho para poder continuar dando tudo certo, para a gente poder cada vez crescer e oferecer cada vez mais coisas para vocês. Quem sabe o que é isso aqui? Ah, muito bem. Isso é uma torre de Hanoi. Eu vou falar sobre isso hoje. Michael, curso tem algum pré-requisito? Não. A gente tem cursos que têm pré-requisitos, ok? Mas esses a gente deixa bem claro. Por exemplo, o curso Funções Executivas tem pré-requisito, que é o curso de Neurociência Aplicada à Educação. O curso Estratégias Didáticas em Neurociência também precisa do curso de Neurociência Aplicada à Educação. Então, agora, o Imersão não tem pré-requisito, tá bom? Que mais? E esse que eu falei agora, que é o Neurociência Aplicada à Educação, também não tem pré-requisito. Muito bem. E para quem perguntou, a Dorinha perguntou, se a Keké veio junto, veio, mas está muito chateada, porque durante a obra ela não tem lugar para ficar, então ela está deslocada, como eu também estou sem sala. Nós estamos as duas deslocadas, por enquanto. Mas em breve nós teremos nossa sala pronta. Torre de Hanoi. Por que eu vou falar sobre a Torre de Hanoi com vocês? Porque a história da memória procedural, que é legal, que interessa para a gente conversar, ela mostra para a gente que existem coisas, um monte de coisas, um monte de habilidades, um monte de competências que a gente tem e que a gente não sabe que a gente tem. A gente conhece essas competências simplesmente quando a gente pratica, quando a gente está no cotidiano praticando e nós sabemos muito mais sobre as coisas que a gente consegue fazer, mas a gente não sabe como a gente faz. Vou dar exemplo para vocês. Dirigir carro, andar de bicicleta, escrever, bordar. Todas essas coisas que a gente tem habilidade para fazer e que a gente costuma não saber como a gente faz, certo? A gente simplesmente faz. E se alguém pedir para a gente ensinar, sabe o que a gente fala? Vem cá, vem ver. Aí a gente mostra para a pessoa. A gente mostra para a pessoa a gente fazendo. Entendeu? Então, aí o Bernardo entrando. Bernardo, você não devia estar em Las Vegas? O que você está fazendo na live? Já te entreguei. Vê se traz um presente para mim. Pronto. Sensacional. Eu vou ler o seu e-mail depois e vou responder, que eu vi que você mandou, tá bom? Relaxa, não fica nervoso não. Então, o que é essa história da memória procedural? É o conjunto de circuitos neuronais que tem o sequenciamento de comportamentos automatizados. Quando você precisa realizar tarefas motoras sequenciais, com velocidade e com uma certa temporização, quer dizer, cada contração muscular tem seu tempo certo. Eu vou dar um exemplo para vocês de memória procedural que vocês vão ficar encantados. Vocês nunca pararam para pensar nisso. Mas falar. Você consegue falar rápido e falar sem muitos erros, mesmo sendo o tipo de movimento e as contrações musculares necessárias para você falar extremamente complexas. É um número assustador de músculos que precisam ser ativados numa determinada sequência, de uma determinada forma, para que você realmente consiga ter sucesso naquela tarefa motora. E para você adquirir aquela memória procedural, você precisa praticar com bastante frequência e ter uma boa detecção dos erros. Quer dizer, quando você se equivoca, quando você comete algum movimento equivocado, você
tem que ter um bom balizamento para saber que aquilo está errado. Quer dizer, a intenção precisa estar muito bem clara, muito bem posicionada. Todas essas funções estão muito relacionadas aos circuitos do cerebelo. E você sabe que eu gosto muito de falar de cerebelo, etc. e tal. Mas hoje eu quero contar essa história por um outro caminho, para que eu possa chegar na Torre de Hanoi. E a Renata tem razão. Eu estou falando sobre isso porque no final eu vou contar para vocês do quão especial é essa Torre de Hanoi aqui. Então, todo mundo está com dificuldade, porque tem gente falando que está travando, que está caindo muito. As lives no Facebook sempre precisam que você também tenha uma boa banda para você poder assistir, né? Não sou só eu quem preciso transmitir com alta qualidade. Quem está assistindo também precisa ter uma boa qualidade. Então, você não vai, por exemplo, conseguir assistir uma live usando o 3G ou usando uma conexão compartilhada, né? Você vai precisar, para assistir uma live, sempre estar com uma conexão boa, né? De verdade, uma conexão mais ou menos dessas que a gente usa para ver imagem, posts e tal, ela não é suficiente, ela precisa de uma banda um pouco melhor, tá? Às vezes dá problema daqui também, mas para que o problema seja meu, todo mundo tem que estar sofrendo, né? Então, se são só algumas pessoas, é porque muito provavelmente a questão seja na banda de vocês, tá bom? Ó, eu esnobando, o seu Bernardo esnobando que de Las Vegas está bom. Muito bom. Muito bem. Esse teste aqui é um teste que você pode... É um jogo cognitivo, tá? Qual que é a lógica desse jogo cognitivo? Você tem... Na verdade, isso aqui está um pouco exagerado, isso aqui é só para experts, certo? Geralmente você começa assim, ó, com 3 argolinhas só. Qual é o truque desse jogo? É você passar essas 3 argolas desse pino para esse, sem nunca colocar uma argola pequena embaixo de outra. O que significa que isso aqui não pode ser feito, ó. Isso aqui é proibido, tá? Você, para poder fazer esse movimento, você pode fazer isso, daí você pode vir aqui, ó. Aí você pode vir aqui, isso você pode fazer. Isso aqui você pode fazer, não tem problema nenhum. Isso aqui você pode fazer, não tem problema nenhum. Isso aqui você pode fazer. Aí você pode fazer isso, você pode fazer isso. E você também pode fazer isso, certo? Então, assim, você consegue fazer com 3 pinos. Se a gente complicar o negócio, botar 4 pinos aqui, ó, vai mudar um pouquinho a nossa história. Mas, mais ou menos, a lógica é a mesma. Eu vou tentar colocar sempre uma coisa assim, para tentar, né, conseguir ir levando os pinos todos lá para o outro lado, né? E aí, por exemplo, ó, vou por aqui, faço isso, isso, isso. E aí, uma hora eu consigo... Bagaçou tudo aqui. Bom, vocês conseguem imaginar que eu aprendo a lógica do negócio, certo? Aos poucos eu vou praticando, fazendo, treinando, fazendo um monte de vezes, até que eu consigo resolver todos esses aqui, ok? Em um movimento só. Eu conheço uma pessoa que chama-se Maria Olímpia, que passa todos esses daqui para cá no tempo de 2 minutos e meio, cronometrado. E a Maria Olímpia foi quem me deu essa torre de Hanoi aqui, que tem uma história maravilhosa que eu vou mostrar para vocês, que é a seguinte, ó. Deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Quem fez essa torre de Hanoi foi o pai dela, o senhor José Dalvi, e ele fez isso em madeira de lei, peroba, aço e teca. E eu ganhei isso aqui de presente quando eu estive agora em Linhares e adorei meu presente. Está em cima da minha mesa e eu estou treinando enlouquecidamente para conseguir bater a Maria Olímpia no recorde dela.
quando estiver pronta, eu vou gravar para vocês verem. Bom, mas o que isso tem a ver com a nossa história? Esse paciente... Bom, vocês podem imaginar, isso aqui é um jogo cognitivo. Isso aqui tem a ver, né, com a ideia de... Até a Vera Diniz acabou de falar aí, ó. Não tem lógica, para mim, isso é uma questão lógica e eu não dou conta porque é um aprendizado lógico e ok. Mas olha que coisa interessante. Então, agora eu vou contar para vocês a história do HM. O HM, que é o paciente Henri Molaison, ele teve um acidente aos 10 anos de idade, sofreu um traumatismo crânioencefálico, e depois desse acidente, que dizem que foi um atropelamento quando ele estava de bicicleta, eu não sei, porque cada hora eu escuto uma história diferente sobre esse acidente. Mas ele sofreu esse acidente, e aí ele, nesse traumatismo crânioencefálico, ele não teve nenhuma sequela grave, a não ser um quadro de epilepsia. Isso acontece, tá? Muitas pessoas que têm esses traumatismos crânioencefálicos cursam, né, desenvolvem epilepsias. E aí, na época, nós estamos falando na década de 50 do século passado, na época, eles tinham uma cirurgia que eles usavam bastante para epilepsias refratárias, né, epilepsias de difícil tratamento, que era uma cirurgia que retirava parte do hipocampo. Tá? Como no caso do garoto Henri Molaison, a epilepsia era muito severa, o médico do Henri Molaison fez uma proposta para ele. Ele disse assim, olha, eu acredito que para você, no seu caso, o mais adequado é que a gente faça a retirada completa do hipocampo. Mas eu preciso que você assine, que você ateste que não tem problema. Porque é uma cirurgia experimental, etc. e tal, que a gente acredita que para você vai fazer um melhor resultado. Até aquele momento, não havia conhecimento sobre o papel do hipocampo. Haviam muitas suspeitas de que ele tinha um papel importante, mas todas elas muito ligadas a esse padrão de excitabilidade do cérebro. Como se o hipocampo fosse responsável por manter o tecido cerebral excitado, ativado. E por isso mesmo, no caso do garoto do Henri Molaison, o ideal seria fazer a retirada do hipocampo para que essa excitabilidade diminuísse e, portanto, ele conseguisse se curar da epilepsia. Muito bem. E aí foi o que foi feito. O Henri Molaison esperou ele completar a maioridade, porque isso também significa o desenvolvimento corporal e tudo mais, e fizeram uma cirurgia no Henri Molaison. O Henri Molaison retornou da cirurgia e daquele dia em diante ele começou a demonstrar uma porção de comportamentos que as pessoas tinham muita dificuldade de compreender. O mais severo deles é que ele não conseguia se recordar de que ele já havia feito a cirurgia. Isso tudo bem, porque a gente às vezes é sedado na cirurgia e perde mesmo a memória. Então, isso não era um absurdo, mas ele passou também a ter dificuldade de se recordar de pessoas que ele tinha acabado de conhecer. Eles começaram a perceber que ele falava coisas desconexas. Aí foi chamado uma neuropsicóloga para atendê-lo. Ela está viva até hoje. Já o nome dela vem, porque eu ando esquecendo o nome das pessoas. Eu falei dela anteontem. Espera aí que eu já vou lembrar. A neuropsicóloga dele conta que, ela está viva até hoje, ela conta que ela teve que se apresentar para ele uma porção de vezes, né? Mas tinha duas coisas que surpreendiam ainda mais na situação, no caso do Brenda Milner. Obrigada, Renata. Brenda Milner. Ela está viva até hoje, outro dia estava dando entrevista aí falando sobre o caso do HM.
E o que mais surpreendia no caso do HM, que apesar dele não conseguir se recordar de quase nada que havia acontecido depois da cirurgia, era uma coisa, as pessoas ficavam surpresas, porque ele ficava muito atrapalhado em todas essas coisas. E não reconhecia as pessoas, e as pessoas achavam que era só uma confusão mental, mas começaram a perceber que ele realmente não se lembrava de nada. Mas surpreendeu, obviamente, que isso já foi um baque, né, muito grande para toda a neurologia, porque até aquele momento nunca se tinha reconhecido uma área cerebral responsável pela memória. Inclusive, isso era uma briga, porque a memória era uma das funções que era quase impossível de se localizar, o que acabava depondo muito contrário à teoria de que cada parte do cérebro tinha uma função, tinha um papel. Essa teoria até hoje é colocada frente a frente com uma teoria mais holística, né? Isso a gente pode até falar um dia sobre isso, né? É verdade que cada parte do cérebro tem sua função ou não, né? Mas uma das razões para que a teoria localizacionista não conseguisse emplacar de jeito nenhum era o fato de que a memória, especificamente a memória, não tinha um lugar único. Então não existia nenhuma lesão até então conhecida que a memória acabasse completamente, né? Até que aconteceu o caso do HM. Não que a memória dele tenha acabado completamente, mas ele teve um fenômeno, um efeito que era muito, muito estranho, que era essa amnésia anterógrada. Não que nunca ninguém tivesse tido, mas essa correlação direta com o hipocampo foi a primeira vez que foi possível de ser feita. O que é amnésia anterógrada? Eu não lembro de mais nada da lesão em diante. Eu não consigo mais lembrar de nada da lesão em diante. No caso dele, ele também não lembrava das coisas que tinham acontecido em volta da história da cirurgia. Ele indo para o hospital, e ele, obviamente, se submetendo à cirurgia, assim, o entorno, né? Porque o hipocampo, a gente sabe hoje muito bem estabelecido, é um qualificador de memórias, ele que diz, né? Ele que mantém alguns circuitos ativos até que esses circuitos possam ser fortalecidos por alterações anatômicas. Então, ele mantém a circuitaria pré-ativada até que essa circuitaria se fortaleça e possa se transformar numa memória de longo prazo, né? Mas a memória de curto prazo, tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir com memória operacional. Memória de curto prazo é a memória que dura de algumas horas ou dias, tá? Ela é muito dependente do hipocampo. E o nosso paciente HM tinha perdido. Agora que vem a história com a memória procedural, quer dizer, dei essa volta toda para poder chegar no ponto que eu queria. O que mais surpreendeu no paciente HM é que algumas tarefas que a Brenda Milner propunha, ele tinha aprendizagem. Então, a mais chocante que está em todos os livros era uma tarefa em que ele desenhava uma estrela olhando num espelho, um aparato com um espelho. Então, ele estava desenhando aqui no papel, só que ele não podia olhar para o papel. Ele não podia olhar onde ele estava desenhando. Ele tinha que olhar no espelho. E aí, obviamente, quando você faz um traço para a esquerda, no espelho, aparece para a direita, né? Então, esse monitoramento do movimento olhando no espelho é muito confuso, muito atrapalhado. Só que, obviamente, que isso é uma coisa que você consegue, vamos dizer, ir percebendo o erro, ir corrigindo e ir melhorando a tua performance. E muito provavelmente você vai dizer para mim, isso é uma questão de memória, cara, porque eu preciso saber que eu faço essas coisas para poder repetir depois com maior eficiência. Pois bem, o paciente HM, cada vez que era submetido a essa tarefa, ele melhorava a performance. Mas se você perguntasse para ele se alguma vez ele tinha desenhado daquela forma, ele ia dizer não, que não. E a mesma coisa aconteceu com a Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi foi o segundo experimento surpreendente da história do HM, onde ele conseguiu
ir aprendendo, ir ampliando a capacidade, aumentando a velocidade, diminuindo o número de movimentos, sem, contudo, saber lembrar das regras sequer. Você falava para ele assim, olha, você já viu isso aqui na sua vida? Ele falava, não, nunca vi. Ah, então isso aqui é uma torre de Hanoi, a regra é assim, assado. Tinha situações em que você tinha que repetir a regra passado alguns minutos. Então, ele fazia, seguindo, né, com aquela coisa de ficar repetindo a regra, que aí sim é memória operacional. Ficar repetindo a regra é memória operacional, né? Operacional, isso é outra coisa. Chama de memória de trabalho para não fazer confusão com a memória procedural, tá bom? E aí, ele mantinha a regra na cabeça e conseguia realizar o negócio. No dia seguinte, você falava para ele, você já viu isso aqui na sua vida? Ele falava, não, nunca vi. Só que ele fazia cada vez mais rápido. Cada vez ele tinha um desempenho melhor. Isso é a chamada memória procedural. Agora, as pessoas falam muito de memória procedural no que tange a habilidade, né, comportamento. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para esse fato de que isto aqui, que no fundo, é um aprendizado lógico. Você precisa de estratégia. Você precisa desenvolver uma sequência. Isto aqui pode ser aprimorado com memória procedural. Então, veja o que é que você tem que focar, por exemplo, quando você está na escola, no processo de educação, no processo de treinamento. Muitas vezes o seu foco não deve ser naquela informação que você está passando. Num processo educacional, você também precisa, e para mim isto é um dos aspectos mais importantes, você precisa dar para a pessoa a lógica do processo para que ela intronize e automatize aquela resolução. A maior parte dos professores dão exercícios para as pessoas repetirem, fazerem, muitas vezes, né, o mesmo exercício, o mesmo tipo de exercício. Porque o treino e a repetição, com a verificação adequada do erro, aumentam a memória procedural. Porém, tem um detalhe. Apesar de algumas coisas que a escola faz também estimular a memória procedural, uma coisa foge totalmente da memória procedural, que é a avaliação. As avaliações estão o tempo todo verificando duas coisas. A memória explícita, o conhecimento, a informação, ou o reconhecimento da informação, que é pior ainda que a tal da prova-teste. Na prova-teste você não avalia memória, nem conhecimento, nem memória procedural. Você só avalia a capacidade do indivíduo de reconhecer a resposta correta. Esse reconhecimento não é nem a capacidade de evocação de memória própria, né? Você precisa de uma coisa externa a você para evocar a sua memória. Seria equivalente a você falar assim para mim, Carla, como é que chama aquele filme que tem o super-herói e tal? E aí eu vou falando, aí você fala, esse. Né? Eu falo, Capitão América, Mulher Maravilha, Homem-Aranha. Você fala, esse. Você está reconhecendo aquele que você quer, mas você espontaneamente não estava lembrando. Né? E essa memória, a memória procedural, a capacidade que a gente tem de automatizar formas de raciocínio, estratégias de pensamento, daqui no final a gente depois possa usar essas estratégias em outras coisas, isso é uma coisa que a escola não ensina. E também na nossa vida cotidiana a gente dá muito pouco valor para essa construção de estratégias. Né? Quando a gente fala de alta performance, quando a gente fala de indivíduos que têm grande capacidade de raciocínio, de estratégia, rapidez, você pode ter certeza que eles estão apoiados, eles estão suportados pela memória procedural adquirida ao longo da vida. Isso é que dá automatismo, velocidade e entrega. Tá bom? Então, era isso que eu queria contar para vocês. E, obviamente, render homenagens ao pai da Maria Olímpia, que fez uma obra de arte, né, uma torre de Hanoi, em teca e madeira de lei e aço. Isso aqui não tem preço, e mesmo que tivesse, eu não ia querer saber quanto era,
porque na verdade, para mim, se transformou num amuleto. Agora tem a Keké e a minha torre de Hanoi. Ok? Perguntas? Alguém quer saber alguma coisa? Deixa eu aproveitar aqui para o pessoal que chegou depois, obviamente, e fazer aquele jabazinho show. Cursos que você precisa saber que vai ter aqui no Inédita. Tá aqui, ó. Primeiro deles, Neurociência Aplicada à Educação. Ó. Neurociência Aplicada à Educação. Esse curso vai ser nos dias 7, 8 e 9 de julho. Vai ser o primeiro curso da Casa Nova da Inédita. Vale a pena, você tá por aqui. Oi, Veroca. A Vera vai dar aula na pós no domingo. Tá cheio de aluno da pós aí, Vera, esperando sua aula no domingão. Vera vai passar o domingão dando aula. Eu vou lá ficar com você, viu, Vera? Porque eu não abandono meus amigos nesses momentos difíceis. E o curso Imersão em Neurociência, para quem tiver a fim de fazer, agora em julho, nos dias 28, 29 e 30. Amanhã, a lista de espera vai ser aberta e o desconto vai ser enviado por e-mail para quem está na lista de espera. Então, se você agora clicar aqui e botar seu nome na lista de espera, você vai receber uma super oferta para fazer o curso Imersão em Neurociência no seu e-mail. Perfeito? Hoje os 3 professores da pós estão aqui, ó. Flávio Maneira, que vai dar aula sabadão. Vera Martins no domingo e eu na sexta-feira. Muito bem, a menina vai dar a avaliação e ela falou que não é para vocês se preocuparem com a avaliação da sexta-feira. Né, Cris? Time de alta performance basicamente é isso. O Flávio o tempo todo no curso mostra pra gente por que a gente deve treinar o podcast, a estrutura, a intenção, deixar bem claro onde que está, porque o problema não é a fixação da informação, mas é o uso, é a disponibilidade dela rapidamente. Né? Aí a Joana, mais uma aluna da pós por aí. Esse povo da pós, não sei, viu? Adoro uma live. Vou fazer a live com você sexta-feira, tá bom? Para vocês... para vocês falarem com esse meu povo aqui, ó. Já tá marcado já, ok? Live com o povo da pós. Nós vamos fazer na sexta-feira, 12h30, tá bom? Antes da gente sair para o almoço, vai estar todo mundo almoçando, dá para todo mundo parar para ver a gente. Joana, Cris, vou apresentar vocês tudo para esse povo aqui, ó. Quem mais está por aqui, que é da pós? Já vão se acusando aí. Eu vi a Viviane dando bobeira por aí também. Essa é a pós de Neurociência e Futuros Sustentados de Pessoas e Organizações. E tem muita gente aqui também que é da Neurociência Aplicada à Educação. O pessoal da turma 3 da Neurociência Aplicada à Educação me espera que agora em junho começa o curso de motricidade para vocês, tá bom? Pessoal, é isso que eu queria comentar com vocês. A live ficou longa, porque esse assunto é meio compridão, mas fundamentalmente, eu queria que você percebesse que quando você conhece neurociência, conhece a forma como o seu cérebro funciona, é como se você direcionasse as suas necessidades e as suas aquisições. Então, você, sabendo da tua necessidade, você sabe, a partir da neurociência, quais são os botões que você precisa acionar, né? Quais são as regras que você precisa praticar para que você aumente a sua performance. Isso é um pouco do que a gente trabalha aqui nos cursos da Inédita. Os cursos são voltados para profissionais, mas também são voltados para conhecimentos gerais, né? Então, para quem só quer saber de neurociência para autoanálise, né, para autoconhecimento e tal, pode tranquilamente ver, por exemplo, o curso Neurociência para Todos em videoaula, que é um curso acessível, de conhecimento super acessível, de preço acessível e que é o meu xodó aqui da Inédita. Marli, eu queria que você marcasse na sua agenda, que você vai ver o que vai acontecer. Marca na sua agenda o dia 6 de julho, que você vai receber um convite. Marli Molina, presta atenção nisso, tá bom? 6 de julho, você vai receber um convite que você não pode
faltar, tá bom? Beijo! Até a próxima! Mandem sugestões de temas, que eu tô ficando sem criatividade. Beijo, fiquem bem.